Bem, vamos lá ao operacional S1. Aqui eu estou gravando a tela do servidor VPS que eu utilizo, né? E antes algumas explicações aqui. Aqui eu gosto de acompanhar justamente dois pares, né? O Euro GBP e o Euro USD aqui também, os gráficos de 1 hora de cada um, para mim ver as regiões. Aqui, falando um pouco antes do operacional, como é que eu marco regiões de liquidez, né? No gráfico de M5, o último fundo deixado, por exemplo, quando ele faz o fundo, né, esse Vzinho aqui, né, eu pego essa medida e projeto para baixo. Aqui é a mesma coisa, né? A última região que ele deixou aqui de topo, essa medida eu projeto ela uma vez para cima para mim acompanhar a captura de liquidez. E aqui no outro dia aconteceu uma, tá? Nas contas de mesa proprietária, eu gosto muito dessa ferramenta aqui, né? Para quem fizer a doação sugerida aí, é só entrar em contato comigo passando um comprovante da doação e aí justamente eu mando essa ferramentinha aqui, mas isso aqui eu acho que vocês acham por aí, tá? Essa ferramenta eu determino a porcentagem de risco do saldo, né? Então aqui no caso 0,5% de risco, por exemplo. Aqui eu coloco as linhas no gráfico. Aqui como o mercado está fechado, agora hoje é final de semana, então elas não aparecem valores aqui, mas aqui quando o mercado está aberto, ela aparece valores aqui. Arrastei a verde acima da azul, a vermelha abaixo, então eu tenho uma compra, né? A vermelha estando acima da azul, a verde para baixo, seria uma venda. É assim que o mercado coloca a ordem, né? Essa ferramenta coloca a ordem aqui. Se eu utilizar o modo pendente, eu posso arrastar a linha azul, que é onde eu vou apregoar a ordem, por exemplo. Eu quero deixar a ordem numa região, então eu posso deixar no modo pendente. E aí que eu ajustei o meu stop, o meu alvo e a minha onde eu vou deixar ela apregoada, eu aperto esse último botão aqui, que é para ele realmente colocar a ordem no gráfico, né? Se eu não utilizo o modo pendente, aqui eu aperto direto depois que eu já acertei as linhas, né? Onde eu quero stop, onde eu quero alvo. Aí justamente eu entro direto ao mercado, tá? Então, essa é uma ferramenta que eu utilizo aqui para a questão de porcentagem de risco. Então não importa o tamanho do movimento, eu sempre vou ter o mesmo risco. Numa conta menor, uma conta de capital próprio, aí é só ajustar o lote que deseja, mas essa ferramenta aqui já faz tudo automático para mim, tá? Então aqui ajustadas as regiões de liquidez. Como funciona o operacional? Isso aqui foi a sexta-feira do payroll, né? Então isso aqui não tem como, sexta-feira eu também não opero, então eu sempre fico de fora. Mas aqui ele formou a estrutura e se não fosse dia de notícia, tinha chegado no alvo tranquilamente, né? Então como é que é o operacional S1? Ele chegou numa região de captura de liquidez, ou aqui nos 5 minutos, ou eu posso observar aqui também no gráfico de 1 hora, né? Para me ver se ele está chegando nessas regiões aqui que impulsionou o preço. Aqui quando ele impulsionou para baixo, essa região aqui pode ser uma região de captura de liquidez, né? Então onde o mercado tende a mudar seu movimento. Então aqui a gente começa a ficar de olho e aqui no 1 minuto, aqui nesses topos tiveram captura de liquidez, mas o nosso operacional a gente vai fazer o checklist para entrar na operação pelos 5 minutos. Ou 1 hora ali é só para ver regiões. E também, conforme você já demarca a região de liquidez aqui nos 5 minutos, também é só esperar o mercado formar a estrutura do operacional S1, né? E a gente vai combinar a FiMate do Marcelo Ferreira justamente com as regiões de captura de liquidez. É assim que eu faço hoje em dia. Então, chegou na região de liquidez, a gente vai fazer um checklist. Nesse caso aqui, a gente vai pensar numa venda, né? Então, ele deixou um topo, deixou uma estrutura anterior. Essa estrutura anterior, ela foi quebrada, né? Ou seja, ele formou um outro fundo um pouco menor que essa daqui. Então, a gente já começa a prestar atenção nessa estrutura. Ele fez o reteste, né? E o reteste ele é importante, o reteste ou o pivô que a gente vai entrar, que ele não feche nenhum candle justamente acima desse último topo aqui. Se ele fechou, o checklist não vai ter continuidade, não vai ter operação, né? Já desconfigurou tudo.
A gente vai esperar uma outra oportunidade. Então, nesse caso aqui, ele teve um topo, quebrou a estrutura, né? Fez o reteste. Tem pessoas que entram aqui já no reteste, tá? Mas eu prefiro a segunda confirmação, que ela é mais validada. Aqui o reteste, quem entra no reteste, posiciona a ordem aqui, bota um stop mais ou menos aqui e tenta fazer às vezes 1 para 1, né? Só que aqui o mercado ele pode vir aqui, segurar aqui por algum motivo aqui, seguir a alta aqui. Eu prefiro essa validação, essa outra confirmação. Qual que é a outra confirmação para estar chegando perto do momento da nossa operação? Depois do reteste, ele faz uma puxada para armar um pivô, né? E esse pivô ele pode ser curto, como esse daqui, né? Deixa eu aumentar aqui para a gente ver melhor. Ele pode ser um pivô curto, como esse daqui, ou ele pode ser um pivô que vem aqui na região do reteste, vem até um pouco acima do reteste. Isso não faz diferença. O que importa é ele não fechar nenhum candle acima aqui do último topo. Então aqui está seguindo o nosso checklist para entrar na operação. Então esse aqui é um checklist igual de uma aeronave para você poder decolar. Aqui eu tenho essa FIBO, e essa FIBO ela é muito simples, 50%, 100%, 200% e 300%. Então a gente tem os nossos takes aqui, por exemplo, né? E é onde a gente pode posicionar o stop. Então eu vou pegar essa puxada depois do reteste, essa vai ser o meu 100%, minha região de 100%, tá? Eu não pego aqui no último topo, eu só preciso saber disso daqui, a última puxada aqui, tá? Às vezes essa puxada aqui ela pode ser muito comprida e o pivô que armou para entrar na nossa operação foi curto. Eu posso pegar a medida do pivô mais curto, né, para mim entrar e sair mais rápido da operação. Então, movimentos muito longos, a gente tem que pensar em 1 para 1 e não 2 para 1. Então aqui eu marquei minha região de 100%. Eu tive aqui essa vela que fechou abaixo, aqui armou o nosso pivô, confirmou a nossa entrada. Então eu entro aqui. Normalmente eu gosto de posicionar o stop aqui e buscar 2 níveis dessa projeção aqui. Aí fica a critério de cada um aonde quer posicionar o stop. Pela FireMate a gente sabe que é posicionado fora da zona neutra aqui que seria, né? Então fica a critério de cada um. E quanto quer definir às vezes de porcentagem de risco. Se quer 1% de risco, né, deixar aqui para tentar buscar praticamente 2% de lucro na operação, 0,5%. Aí vai a critério de cada um. Eu gosto de usar 0,5% aqui nessa região, né, não muito aqui no meio, e tentar deixar ele buscar aqui, eu ploto aqui nosso verdinho aqui nessa região aqui, o vermelho aqui em cima, então o azul vai estar aqui no rompimento, a gente dá a entrada aí, né? Então nesse caso você vê que ele formou a estrutura, até fez uma varredura de liquidez aqui em cima, por conta da notícia do payroll, né? E então não dá para operar aqui nesse cenário aqui de notícia que é um payroll, não tem como, né? É uma coisa muito fora do normal de força, né? Só que aqui se a gente treinar o nosso olho para fazer esse checklist aqui, parece que estava começando a se desenhar uma compra aqui, né? Então a gente tem aqui um fundo, né, numa região aqui de captura de liquidez, um fundo. Ele quebrou a estrutura anterior, que foi esse último topo aqui, né? Ele quebrou. Ele veio para o reteste, ele entrou aqui para dentro no reteste. É aquilo que eu te falo, tem quem coloca aqui no reteste o stop aqui para baixo. Só que eu ainda prefiro a validação, né? Esse é o operacional S1. A validação é o que? Depois do reteste, que ele para em algum lugar, ele dá uma puxada para armar o pivô. O candle que fechar após o pivô, né, a última perna do pivô aqui, é a nossa confirmação de entrada. Então nesse caso aqui não teve confirmação para compra, mas ele começou a desenhar uma venda, né? Se você treinar o teu olho, né, começar a seguir o checklist aí, você teve aqui numa região de captura de liquidez, que ele varreu tudo aqui nos 5 minutos, ele deixou esse topo aqui. Então é por isso que é importante treinar o teu olho,
que às vezes as estruturas elas são mais alongadas, mais curtas, mas é estrutura, tá? Então ele tinha esse topo anterior, deixou esse último topo aqui, né? Ou seja, ele está acima aqui desse último anterior. Quebrou a estrutura? Quebrou a estrutura anterior. Fez o reteste? Fez o reteste, parou aqui. Aí eu vou aguardar o quê? A primeira puxada para armar o pivô, né? E ela aconteceu aqui. Só que você vê que é um tamanho bem desproporcional, né? Aqui e também o horário que já estava terminando o dia, não tem como entrar numa operação dessa, né? Tá muito desproporcional. Você poderia tentar pensar em 1 para 1, mas a gente sabe que o mercado ele vai tender a perder força no final do dia, né? Não tem como. Mas aqui a gente está falando em termos de estrutura, para você treinar o teu olho. Então a puxada aqui, eu tive essa puxada aqui, ó, do reteste. Lembra que a minha marcação, meu 100% aqui é do reteste até armar o pivô, tá? Então essa aqui foi a vela que habilitou uma possível entrada, né, nesse cenário aqui. Só que ele está bem desproporcional, como a gente dá para ver. Se ele armasse o pivô aqui mais bonitinho, aqui um tamanho proporcional, seria até de se pensar na operação com risco aqui na zona neutra aqui, né? Ou, se você quiser, deixar o stop fora da caixinha. Então aqui poderia se pensar às vezes no 1 para 1, né? Você tem esse 100%, de repente tentar buscar o 100% se fosse um horário mais cedo, né? Mas enfim, é só para a gente falar em termos de análise e estrutura, certo? Lembrando que como eu costumo marcar as regiões de liquidez, então eu pego o último fundo que deixou, no caso esse aqui, né? Pego a medida dele, aqui por exemplo, e justamente eu projeto essa medida para baixo do fundo, né? Projeto ela para baixo do fundo e isso aqui eu arrasto lá para frente. Às vezes eu coloco aqui uma linhazinha aqui para justamente eu não sair fora aqui da minha medida. Então eu arrasto lá para frente lá e vou ter aqui uma região para me analisar a captura de liquidez e justamente se está formando o padrão do operacional S1, entendeu? Então vamos dar uma olhada no gráfico para trás aí. Então você vai começar a treinar teu olho para achar estrutura. Então o mercado ele tem que ter estrutura para se desenhar, certo? O que a gente teve aqui? A gente teve aqui um possível cenário de compra aqui, só que não se confirmou. Ele deixou esse fundo aqui, né? Ainda não é uma região de captura de liquidez, mas vamos analisar a estrutura. Veja se cumpre as etapas para você entrar na operação. Se não cumpre as etapas, é um checklist, você não entra. Aqui a gente não tem ainda na região de captura de liquidez, ele está acima do fundo anterior. Mas vamos analisar a estrutura. Ele deixou um fundo, teve quebra de estrutura aqui, começou a desenhar um reteste. Ele poderia fazer a puxada aqui depois do reteste para a gente marcar o nosso 100%, né? Isso analisando estrutura, tá? Não está numa região favorável. Então ele armar a nossa puxada aqui depois do reteste, armar o pivô, o primeiro candle que fecha fora, justamente você tem a entrada. Eu gosto de deixar o stop aqui nesse meio e buscar 2 níveis para cima. Só que aí você vê que não se confirmou o checklist, né? Não teve a puxada, não armou o pivô, não fechou fora do pivô. Então você vê que se eu fosse entrar aqui só no reteste aqui, eu ia ter tomado um stop aqui provavelmente. Então por isso que a validação eu considero muito importante, tá? Então aqui justamente uma região de captura de liquidez, certo? Só que ele deixou uma estrutura até pequena, mas vamos considerar isso, treina o olho, né? Vai analisando a estrutura, sempre analisa a estrutura, não importa se ela é mais profunda, mais curta, que ela foi bem curtinha. Ela fez esse fundo aqui, teve esse pequeno topinho aqui, se é que a gente pode chamar isso, né? Só que ele foi rompido, ele quebrou a estrutura, o preço veio e quebrou essa estrutura aqui, ó, esse pequeno topinho aqui que ele deixou, o preço veio e quebrou a estrutura. Aí fez o reteste, ok, fez o reteste. Ele respeitou o fundo anterior? Respeitou, né? Não fechou nenhum candle abaixo do fundo anterior, então a gente tem um reteste aqui. Aí eu vou esperar o quê? O meu segundo pivô, vamos chamar assim, né? Eu gosto de chamar da puxada, onde eu vou marcar minha região de 100%.
Então, depois do reteste, ele respeitou. Se ele fecha aqui abaixo do preço aqui, já está desconfigurado o meu checklist. Então, aqui justamente, ele fez a puxada para armar o pivô. E a gente tem aqui, ó, só que é uma estrutura bem baixa. Então, aqui, ó, o 100% da nossa puxada aqui depois do reteste está aqui, né? Bem aqui. Esse candle fechou depois do nosso pivô, teria entrada aqui, stop aqui, 2 níveis. Ou, se você vê que tem a região de liquidez lá, você pode ir fazendo, arrastando o stop aqui, né? Chegou nessa região, teve venda, e uma venda bonita, né? Não foi só uma venda, não, uma venda bonita. O que ele chegou na minha região de captura de liquidez, que eu deixei marcado aqui anterior, né? Ele quebrou essa estrutura anterior, né? O último fundo aqui que ele deixou, fez o topo, quebrou a estrutura anterior e fez o reteste. Até aqui está seguindo tudo dentro dos conformes. O reteste respeitou o topo anterior? Respeitou. Opa! Então vamos ver aqui se ele vai dar puxada para o nosso pivô. E aí o que aconteceu? Ele justamente deu a puxada para o nosso pivô. Aí ele corrigiu pouca coisa, tá? Lembrando que depois do reteste, às vezes o reteste ele pode ser curtinho aqui, tá? Ele entrou pouca coisa aqui dentro da estrutura aqui, que ele quebrou anteriormente, né? Ele pode ser curto e às vezes esse segundo pivô aqui, que é onde eu vou começar a analisar a minha entrada, às vezes ele pode ser maior que o reteste, tá? Quanto a isso não tem problema nenhum. O que não pode, né? O que invalida todo o operacional é justamente se ele fecha algum candle, tanto do reteste como da puxada aqui, o pivô, onde eu vou entrar, se ele fecha algum candle acima desse topo que ele deixou aqui. Então aqui está tudo dentro dos conformes. O que eu tenho aqui? Eu tenho a entrada aqui. Aí como eu gosto de deixar o stop aqui, e aí eu vou tentar buscar esses 2 níveis para baixo. Aqui no caso foi payroll, né? Não tem como operar, mas eu estou falando de estrutura. Se não tivesse a notícia, ele teria buscado o segundo nível aqui sem problema nenhum, né? Mais uma captura de liquidez aqui. Então é assim que eu faço o operacional S1, por exemplo. Se eu for puxar aí para trás no gráfico, eu sempre vou estar fazendo isso. Eu vou estar marcando as regiões que me interessam, né? Aqui poderia ser uma compra? Poderia. Cumprir os requisitos? Você já está começando a saber que o checklist falhou, né? Ele veio aqui, não quebrou a estrutura, né? Deixou esse fundo, quebrou a estrutura anterior? Não quebrou. Às vezes eu gosto de marcar assim, ó. Eu marco justamente para mim saber se vai ter quebra de estrutura ou não. O mercado ele ficou lateral, não quebrou a estrutura em momento nenhum aqui. Então aqui não tem nada o que fazer, né? Aí ele veio, então a gente sabe que numa captura de liquidez o mercado chega numa região que ele começa a acumular, ele faz a manipulação, né? A pessoa acha que vai continuar vendendo, e aí justamente ele distribui, né? Então eu marquei a linha aqui para mim ter um visual melhor, e ele não me deixou fundos aqui, ele foi deixar um fundo aqui. Opa, ele deixou um fundo aqui. Qual que é a última estrutura que eu tenho? Então, nesse fundo aí, eu tenho aqui e tenho aqui. Você vai treinando seu olho agora, tá? É válido tanto essa como essa, tá? Não tem problema nenhum. Mas eu vou na mais próxima, tá? Quebrou a estrutura? Quebrou a estrutura. O mercado veio fazer o reteste? Veio fazer o reteste e deixou pavis, né? Mas, ó, em momento nenhum fechou nenhum candle abaixo do último fundo. Opa, isso aqui é interessante. Então eu tenho reteste aqui, que deixou pavis, e tenho o que? A minha puxada para armar o pivô. A minha puxada foi aonde? Essa daqui. Armou o pivô? Armou o pivô. E a gente sempre vai acompanhando o que o preço está fazendo, para a gente ver se a gente vai ter entrada ou não. Então eu tenho fundo, eu tenho quebra de estrutura, reteste, não fechou nada aqui, deu a puxada para o pivô. Então, a minha região de 100% que eu vou marcar é sempre do reteste até onde o pivô, a puxada do pivô, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho esse candle aqui justamente habilitando a minha entrada. Como é que eu faço? Entro na operação, stop geralmente aqui. Pode acontecer, tá? Tem situações que o preço vem, fecha candle aqui, tá? Aqui
Fecha candle aqui, pegaria meu stop numa situação dessa, tá? Não tem problema, não tem o que fazer. E aí justamente ele vai e busca o segundo nível. Então por isso que eu te falo, vai a critério de cada um. Eu quero um stop mais curto, tá? Então às vezes tem gente que vai deixar o stop aqui fora da caixinha aqui, que é o que manda a FiMate aí. Então, no que puxou o pivô depois do reteste, esse candle habilitou a nossa entrada, entrou na operação, eu deixo o stop aqui, busco o segundo nível, certo? Então é sempre treinando o olho. Então eu tenho um stop menor e um alvo maior para se buscar. Então eu deixo aqui 0,5% e arrasto a linha verde aqui para ver quanto que vai dar. Vai dar quase 2,5 vezes, mais ou menos, o meu risco, né? Mais ou menos. Então aqui teve uma operação aqui muito tranquila aqui, com alvo bom, stop curto, que é o que a gente precisa. E sempre analisando estrutura do mercado. Se o mercado está fazendo estrutura, isso me interessa muito. Se ele não está fazendo estrutura, se ele falhou alguma coisa do operacional, então não tem operação. Aqui, por exemplo, ó, só de bater o olho, que eu já estou um pouco acostumado, né, com o operacional, você vai saber se algum ponto furou das nossas confirmações, né? Então o que eu tenho? Deixou esse fundo, quebrou a estrutura? Quebrou a estrutura. Fez reteste? Fez reteste curto. Aí eu vou esperar o que? A puxada do pivô, né? Para armar o meu pivô de entrada. Então aqui eu estou acompanhando o preço, né? Até aqui tá tudo correndo conforme o operacional. Ele deu essa puxada do pivô aqui, meu 100%. Ele foi armar o pivô, algum candle fechou acima da minha validação? Não. Então aqui não tem operação. Mas aqui eu tenho uma região que pode ser uma captura de liquidez aqui, ó. Ele só chegou no mesmo topo que o anterior, aliás, capturou, né? Deixou o pavio aqui. E aí se eu analisar as confirmações do operacional, para mim entrar na operação, eu tenho topo numa região de captura de liquidez, eu tenho quebra de estrutura, tem quebra de estrutura aqui. Eu tenho reteste, né? Então até aqui está tudo normal. Algum candle fechou fora aqui para invalidar? Não. Então eu vou esperar depois do reteste a minha puxada do pivô. Onde que eu estou marcando a puxada do pivô? Essa estrutura que o mercado está me deixando aqui, né? Até aqui, ó. Ele corrigiu de novo, algum candle fechou validando a minha entrada? Aqui, ó. Só que lembra, eu deixo o stop aqui. Aqui eu teria sido estopado, tá? Então isso pode acontecer. E aí o que o mercado fez? Foi buscar lá. Então das duas uma, fica a critério de cada um. Às vezes, o que eu faço? Tá? Isso é uma coisa minha. Mesmo que eu fui estopado aqui, eu entrei aqui, fui estopado aqui, que eu deixo o stop mais curto aqui. Eu ainda não mexo na estrutura. Por quê? Eu justamente entro de novo. Quando tem não fechou nada aqui para cima, não foi desconfigurando nada, ele está respeitando o pivô aqui, não fechou nada aqui para cima aqui, fechou aqui, eu entro de novo, stop aqui, pum. Então eu tive um stop aqui e tive um alvo aqui, né? É isso que eu faço. Então treinar o olho para a estrutura. Agora você já começa a entender a questão do operacional, né? Então aqui, ele está deixando o fundo aqui. Isso aqui foi no começo da noite, da madrugada, né? Mas analisar a estrutura. Começa a analisar, ver se está cumprindo os requisitos do S1, do operacional S1. Eu tenho fundo, eu tenho quebra de estrutura, né? O mercado quebrou a estrutura, fez reteste. Só que aqui foi uma operação um pouco mais longa, ó. O reteste está aqui. O reteste fechou algum candle abaixo do fundo que eu estava acompanhando? Não. Ele demorou para quebrar a estrutura. O reteste ainda não tinha entrado aqui, ele entrou mais. Sempre aguarde, não precisa ter pressa, sempre aguarde. Ele entrou mais aqui. Agora eu vou começar a marcar a puxada do pivô. E o que a gente tem aqui? A gente tem essa região aqui. Lembra que eu te falei do stop? Que teria tido um stop aqui de novo, ó. Entrei aqui, stop aqui, né?
E o mercado continua respeitando tanto o reteste, mas principalmente o que manda é isso aqui, ó, porque às vezes o mercado ele pode fechar algum candle aqui mais ou menos, mas ó, ele está respeitando a estrutura, tá? Então não tem nada desconfigurado. Aí justamente o que eu faço? Eu não tomei um stop aqui, o stop é mais curto. Se eu tivesse deixado fora aqui da caixinha, né, como manda a FiMate, não teria acontecido nada. Mas aqui eu entro de novo, sou teimoso. Ele está respeitando tudo aqui, eu não mexi na minha marcação aqui, né? Então eu entro aqui, stop aqui e foi mais um alvo aí, entendeu? Então é assim que eu trabalho o operacional 01. E justamente isso aqui dá para você operar com capital próprio, né? Uma conta pequena, usando um lote adequado, se você quiser usar o lote mínimo possível, né? O 0.01. Mesa proprietária. Mesa proprietária, como ela tem um saldo maior, então justamente com essa ferramenta aqui eu sempre deixo 0,5% de risco na operação. Eu vou buscar quase 2,5 vezes o meu ganho aí, né? Eu falo quase 2,5 vezes porque a gente não entra posicionado aqui certinho milimetricamente, né? Então a gente tem aqui um risco de 0,5% aqui mais ou menos, né? E se você pegar aqui, ó, meio, 1,5, 2, né? Então dá quase 4 vezes aí praticamente o teu risco, né? Então essa ferramenta aqui me ajuda muito. E você, se você, quem faz a doação aí me manda o comprovante, automaticamente eu já mando essa ferramenta aqui, tá? Ela é muito boa para isso. Ela tem outras funções também de marcações justamente aqui, ó, por exemplo, zonas de liquidez, né, Fair Value Gap, ela tem muitas outras funções, mas isso aí eu já faço a minha marcação mesmo, né? Aqui, deixa eu fechar. Então eu gosto de fazer a minha marcação, eu só uso ela para isso aqui, tá? Mas ela é muito prática essa ferramenta aqui. Aqui justamente aqui, ó, se eu tenho nesse par aqui que está operando, se tem várias ordens abertas, por exemplo, né? Eu venho aqui, ó, close all, ele pede uma caixinha aqui sim ou não, ele já pum, fecha todos ao mesmo tempo, mas nesse par que eu tô aqui, né? Não de se eu tivesse ordens em outro par aqui. Mas como eu opero só com uma ordem por vez, então o que me interessa é o cálculo do risco da operação aí, ou seja, pelo lote que ele vai me fazer. Então isso aqui eu consigo operar qualquer conta, contas menores aí de mesa proprietária, né? Tanto a parte de avaliação como a parte depois de que já está a conta aprovada. Ou para quem opera justamente com capital próprio, né? Define o seu lote aí e bora trabalhar, bora fazer dinheiro. Então você começa a treinar agora o teu olho para saber se está cumprindo todas as operações, todas as etapas do checklist, né? Então o que a gente tem aqui? Fundo, ok? Teve uma estruturazinha aqui que foi quebrada? Teve reteste? Teve. Fez a puxada do pivô? Fez. Armou o pivô, fechou um candle fora? Até agora aqui não. Mas ele não estaria... Aqui, ó, aqui invalidou, tá? Invalidou porque aqui começou a fechar abaixo desse último fundo que ele deixou. A estrutura estava se desenhando. Ok. Invalidou? Invalidou. Então esquece essa estrutura aqui. Começa a analisar novamente. Eu tenho aqui uma estrutura muito curta, tá? Muito curta mesmo isso aqui. Você vai treinar teu olho, tá? Então, como você tem um stop menor e um ganho maior, não tem problema se tomar um stop, né? Aliás, tomar até alguns stops, né? Mas aqui invalidou essa estrutura que estava se desenhando. Ok. Então aqui a partir daqui eu começo a olhar. Ele veio num fundo, né? A gente sabe que é uma região de captura de liquidez. Aí deixou esse topinho de nada aqui. Quebrou a estrutura? Quebrou o topo anterior. Ok. Fez o reteste. Fechou alguma coisa aqui? Até agora não. Aí eu vou justamente... Deixa eu tirar essas fibras daqui, que já está atrapalhando um pouquinho. Aí eu vou marcar o meu 100% para mim entrar.
Então eu tenho um fundo, uma estrutura muito pequena aqui, quebra de estrutura, reteste, respeitou o fundo anterior e aí eu vou marcar minha puxada do 100%, que está justamente aqui, ó. Ela começou no reteste, então a gente vai agora analisar o segundo pivô, né? O primeiro pivô seria o reteste. O segundo pivô fez a puxada, marquei meu 100%, ele corrigiu aqui, essa vela nos dá a entrada, então entraria aqui, stop aqui e alvo aqui. Só que você também pode, numa operação dessa, ir fazendo um trailing aí, né? E aqui também, logo em seguida, já deu uma venda. Topo, região de liquidez, quebrou estrutura, reteste, está respeitando, puxada do pivô, armou o pivô, essa vela fechou depois, a gente tem a nossa região de 100% aqui, né, do reteste até a puxada do pivô. Então a gente tem isso aqui, ó, nosso 100% aqui. Entramos na operação, aqui foi antes no payroll, né? Se você está antes do horário, você sairia aqui no primeiro take aqui, né? Você está acompanhando a hora que vai sair a notícia, então você teria condição de sair aqui, mas entrou aqui, stop aqui, se não tivesse notícia, teria buscado o segundo take. Então esse é o operacional 01, uma coisa que às vezes você paga caro pra caramba em curso aí, eu estou disponibilizando para você. Peço sim em troca uma doação de R$100 aí, que é para ajudar isso a levar isso daí para mais gente, né? Eu rodo anúncios, inclusive, para levar isso aí para mais gente. Então, assim, é uma troca, é um ganha-ganha. Eu te passei alguma coisa, você não tem obrigação de me pagar nada, mas, sendo uma pessoa generosa, pode fazer uma doação e você vai tirar dinheiro do mercado, entendeu? Então, essa é a minha contribuição aí para com os parceiros traders aí desse nosso Brasil afora. Então, esse é o Operacional 01. Bons estudos, começa a olhar, marca o checklist, né? Começa a marcar o checklist, está cumprindo todas as etapas, não fechou nada fora, cumpriu todas as etapas, você tem a operação. Stop mais curto, alvo mais longo e bora ser feliz, bora ganhar dinheiro. E vai escalando isso com o passar do tempo. Esse é a receita do sucesso aí. Obrigado pela atenção de todos. Pode fazer sua doação, que é muito bem-vinda, mas o operacional já está disponível, tá bom? Então, a qualquer momento ele já é seu. Não tem por que eu querer vender nada para alguém. Um abraço a todos.